Oi pessoal, estamos aqui de volta. Nossa massinha tá terminando de assar no forno. Eu já tenho ela aqui uma cortadinha, que eu filetei ela fininha. Já temos o nosso crocante de amêndoas com coco super prontinho, esfriando, mega caramelizadinho. Excelente, muito gostoso. E agora, gente, eu vou dar a sugestão da ganache, tá? Que a gente vai fazer uma ganache com o chocolate CW2, tá? Que a gente vai ter uma fluidez não tão grande. A gente vai ter um chocolate um pouco menos fluido, que vai facilitar o nosso trabalho para recheios, tá? A gente ainda tem o velvet. Vocês até poderiam utilizar, diminuindo um pouco a quantidade do creme de leite, né? A proporção do creme de leite na receita, ou ainda esperando um tempo maior de cristalização para dar o ponto no nosso recheio, tá? Então a estrela da nossa aula de hoje da Calebo é o chocolate CW2 branco, que tem uma fluidez um pouco menor e que é um chocolate que é apropriado para a gente trabalhar com recheios, tá? Maravilhoso! A gente tem uma quantidade de manteiga de cacau sensacional dentro dele, super balanceado, cremoso, com um sabor de leite bem intenso, bem gostoso, tá? Para fazer essa nossa ganache, então, o que a gente vai utilizar? Meu forno! Esse cara me mata, esse meu forno, ele grita, ele me avisa, gritando que tá pronta as coisas. Para fazer a ganache, nós iremos utilizar 600 gramas de chocolate branco CW2 Calebo, 400 gramas de creme de leite fresco. Aqui faz bastante diferença, tá? Principalmente numa ganache branca, o ideal é trabalhar com o creme de leite fresco. Lembrando que essa é uma aula perfil Calebo que a gente tá fazendo, né? 30 gramas de glucose, vai deixar mais macia a nossa ganache. 200 gramas dessa pralina que a gente fez, a gente transformou no pralão, um pozinho, ou vocês ainda podem processar mais ainda e transformar no pralinê, numa pastinha, tá? E 40 gramas de rum de coco. Eu tô trabalhando com o rum Malibu, tá? Ele é um rum de coco super perfumado, maravilhoso pra gente trabalhar. Vou repetir então os ingredientes da nossa ganache de chocolate branco, tá? Tenho 600 gramas de chocolate CW2 Calebo, 400 gramas de creme de leite fresco, 30 gramas de glucose, 200 gramas do crocante que a gente fez, a gente pesa 200 gramas em pozinho, transformada num pozinho, e 40 gramas de rum Malibu, que é um rum de coco, tá? Vocês poderiam usar um licor de coco, ou ainda, se não quiser utilizar o rum, tira e coloca a mais em creme de leite. A gente vai ter uma ganache mais macia, ela é mais molinha. O bolinho que a gente tem é um bolinho super molhadinho. A calda dele é opcional, tá? E o ideal é fazer a montagem desse bolo num dia para desenformar no outro. Hoje a gente vai fazer, vai viver perigosamente, que a gente é sem vergonha, né? E vai fazer e vai montar ele e desenformar ele todo hoje. Então, para fazer a ganache, creme de leite e glucose, a gente vai aquecer a 70 graus e vai verter sobre o chocolate. Vai emulsionar. O ideal é com um mixer fazer essa emulsão, tá? Depois de emulsionado, nós vamos acrescentar o crocante e abaixo de 40 graus nós vamos colocar o nosso rum de coco, tá? É muito importante para que a gente possa dar validade e manter, de certa forma, o sabor e o aroma também, porque é volátil aquilo que a gente tem aqui, né? O nosso rumzinho. Se colocar numa temperatura muito elevada, se perde, tá? Então a gente tem que esperar baixar de 40 graus a nossa ganache para adicionar o etílico, né? A nossa base alcoólica. Lembrando que ela é opcional. Não quiser, você substitui a mais em creme de leite fresco. Então aqui está a nossa pralina feita. Qual seria o passo? Pesar no processador ou no liquidificador. Se vocês não tiverem processador, vocês conseguem fazer no liquidificador, tá? Pesar 200 gramas do nosso crocante que a gente fez aqui e transformar nesse pozinho, tá? Vai virar um pozinho. Deixa separar. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo aqui 1/3 de receita, que eu já tenho ela pronta, então eu não vou fazer toda a receita aqui, tá? Até porque precisa descansar essa ganache. Então eu vou aquecer a 70 graus o creme de leite fresco.
pode ser no micro, junto com a glucose. Vou aos pouquinhos, tá? Quando chegar a 70 graus, a gente vai verter sobre o chocolate, deixar paradinho um pouco. E o ideal é vir com o mixer para ter textura aqui nessa nossa ganache e validade, para fazer uma emulsão. Como é muito pouquinho, meu mixer não vai pegar aqui. Eu vou só colocar a bolha de ar. Vou fazer com o fouet, mas o ideal é fazer com o mixer, tá? Aqui eu tô só dando uma enganada, uma lambida, fazendo com o fouet. Na verdade, deixa eu ver aqui, se não alcança. Vou ver, se alcançar o meu mixer aqui, eu vou fazer com o mixer, tá? É bem pouquinha a quantidade que eu tô fazendo. Venho, vou medir a temperatura, 70 graus. Tá 55, mais um pouco, mais 20 segundinhos. Nosso bolo tá pronto, vou tirar. Deixa eu tentar angular aqui. Super fofo, aerado. A gente faz o teste de tocar no centro. Se a massa afunda e sobe, tá pronto, tá? Não precisa furar a massa inteira para fazer teste de palito, ó. Botou no centro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Afunda, sobe bem no centro, passar da massa, tá? Vou botar ela aqui para esfriar na forma. A gente vai desenformar essa massa fria, tá? Como a gente não montou a lateral, ela não vai retrair, tá? Ela não vai diminuir. Então aqui vou medir a minha temperatura. Lembrando que eu tenho muito pouca quantidade para panelinha, tá? Por isso que eu tô fazendo no micro-ondas. 73 graus, ok? Não muito mais que isso, tá? Se entrar muito quente aqui esse creme de leite, vai talhar por excesso de calor, vai separar a gordura. Deixa eu pôr pra cá. Vou deixar aqui quietinho, paradinho. Aqui tenho o nosso crocante pesado proporcional para a receita e o rum Malibu, que é um rum de coco que a gente vai utilizar quando tiver abaixo de 40 graus. Pessoal, vocês têm alguma dúvida a respeito daquilo que a gente fez até agora? Já fizemos a nossa massa. Linda, tá? Eu tenho ela aqui fatiadinha já, utilizando o cacau extra brut da Callebaut, o que faz com que nós tenhamos uma massa com um sabor intenso de cacau. Já fizemos o nosso crocante de amêndoas filetadas com coco, que vai ser a base saborizante de todo o nosso bolo. É um recheio tipo Rafaelo que a gente está fazendo aqui, tá? Bem crocante, bem saboroso, e a estrela da nossa festa é o chocolate branco da Callebaut, o CW2, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Deixei paradinho uns minutinhos, tá? O ideal era vir aqui com o mixer. Tem muito pouquinho aqui. Tem uma miséria. Meu mixer não vai pegar, tá? O fundo da minha bacinha, do meu bolzinho, tá? Então eu vou emulsionar o máximo possível com um fouet, sendo que a textura ideal dessa emulsão nós teríamos apenas com o mixer, tá? Se tentar fazer no processador vai ficar muito viscoso, não é a mesma coisa, a gente não tem o resultado final do mesmo produto. Dessa vez eu perdi a receita, vou repetir as receitas então, pessoal. Repetindo a receita da massa, enquanto eu mexo aqui. Para massa nós utilizamos 4 ovos, 200 gramas de açúcar, 160 gramas de leite de coco, 160 ml de óleo de algodão, 60 gramas de cacau extra brut, cacau barri, 8 gramas de fermento químico, 5 gramas de bicarbonato, 1 grama de sal. Lembrando que o bicarbonato é opcional, tá? Vocês podem não utilizar se preferir, utilizar só o fermento químico, se o bicarbonato de vocês estiver deixando o gosto residual, tá? Ou diminuir a quantidade conforme a marca que vocês estão utilizando, ou colocar gotinhas de limão dentro do leite de coco, como a gente falou antes, tá? 1 graminha de sal e 3 gramas de extrato de baunilha. Anotaram a massa, gente? Vamos fazer os ingredientes
vou passar para vocês a receita, vamos anotar os ingredientes do crocante de amêndoas com coco. 250 gramas de amêndoas filetadas, 50 gramas de coco, ralo médio, tá? 95 gramas de açúcar, 21 gramas de água e de 2 a 3 gramas de flor de sal. A gente fez a calda da água com açúcar, 115 graus, verteu as oleaginosas, apurou até ficar bem douradinho, bem carameladinho, bem soltinho e colocou a florzinha de sal. Esfriou. Para ganache, ...600 gramas de chocolate branco CW2 Callebaut, 400 gramas de creme de leite fresco, 30 gramas de glucose, 200 gramas do crocante transformado em pó, passa num processador para ficar bem fininho, tá? Ou ainda pode ser forçado até virar uma pasta, fica bom também. E 40 gramas de rum Malibu, é o que a gente utilizou para a ganache. A calda nessa massa é opcional, tá? Eu vou dar uma sugestão de calda para vocês agora, eu tenho ela pronta aqui. E eu vou ver se eu vou utilizar conforme a textura que tiver a minha ganache, porque eu fiz ela agora de manhã, tá? Talvez ela não esteja tão firme assim. O ideal é fazer essa ganache de um dia pro outro. Então, pro nosso bolo firmar agora, talvez eu faça a traquinagem de não utilizar a calda. Muito sincerona eu, né? Aqui, aquecemos a 70 graus o creme de leite junto da glucose. Emulsionamos. A gente vai colocar o crocante, emulsiona bem. E quando tiver abaixo de 40 graus, que é o caso agora, tá? Tá 27 na verdade. A gente vai colocar o rum Malibu. É aromaticíssimo, maravilhosíssimo, tá? É incrível esse rum, faz toda a diferença. Eu tô sempre fazendo traquinagem, né? Vocês notam, eu me entrego, eu podia ficar bem quieta, mas eu me entrego pra vocês. Eu vou fazer essa traquinagem de fazer tudo aqui hoje, já. Ela fica líquida, tá, gente? Bem líquida. Nós precisamos fazer ela de um dia pro outro pra poder firmar. Vocês podem usar essa ganache pra fazer no estilo naked, que ela aguenta bem. Pode fazer recheado com a massa molhada, que aguenta bem, mas precisa firmar de um dia pro outro. Vou colocar aqui a nossa ganache num potinho. Vou colocar um plastiquinho bem grudado na superfície. E a gente vai deixar descansando mínimo 12 horas, ideal de um dia pro outro na geladeira, tá? Até pode em temperatura ambiente se o dia estiver bem frio. Uma ganache aqui a gente não vai ter problema. Pra cá, vou organizar minhas coisinhas, levar pra lavar. Ela fica fabulosa de gostosa, gente. Muito, 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 muito boa. Bem tapadinho, bem encostadinho, pra não ressecar. E agora vai descansar a nossa ganache. Então, Mari, é uma figura. Vou levar ela pra pia, gente. E vou mostrar pra vocês os ingredientes da minha calda. Anotem a calda, que eu fiz uma calda de cacau, usando o cacau extra brut da Cacau Barry, pra fazer essa calda, tá? Ela é uma calda que é bem pouco doce, vai bem pouquinho açúcar mesmo. Por quê? Porque a gente já tem uma ganache de chocolate branco, já colocou açúcar lá na nossa
pralina, para fazer o crocante, né? E aí, gente, não aprendam traquinagem, gente, aprendam técnica. A firma vai aí ler os comentários, ai que linda, me pagando para ensinar traquinagem para vocês. Mas é uma traquinagem que eu tô fazendo aqui, tá? Brincadeira à parte, gente. A calda, vamos lá na calda, que eu já deixei ela prontinha. Para fazer a calda, a gente vai precisar é um xarope, tá? 130 gramas de água, 25 gramas de açúcar, 15 gramas de cacau extra brute, cacau barri. E quando estiver pronto, friozinho, nós vamos acrescentar 15 gramas de rum Malibu, 130 gramas de água, 25 gramas de açúcar, 15 gramas de cacau barri, de cacau em pó, né, da cacau barri, o extra brute, mais 15 gramas de rum Malibu. Faz a caldinha de água com açúcar. Ferve, né, até 105 graus, 103, 105 graus. Desliga. Acrescenta o cacau. Deixa esfriar. Depois coloca o rum Malibu, tá? E aí tá prontinho quando tiver frio pra gente utilizar. Aqui, gente, eu tenho a nossa massinha, tá? De bolo. Ela é super fofinha e eu cortei ela em tiras bem fininhas, de 1,5 centímetro, tá? Tirinhas de 1,5 centímetro bem fininhos, porque a gente vai intercalar em camadas finas de massa, camadas finas de ganache. A gente vai fazer outro estilo de torta, tá? Vai fazer uma torta mais rústica, aquela que dá vontade de comer. Posso fazer essa calda para molhar um bolo de chocolate? Pode. A gente colocou aqui o rum Malibu, porque ela tá bem pretinha, porque a gente utilizou o cacau extra brute da cacau barri. Intenso sabor de cacau que a gente tem utilizando ele, tá? Maravilhoso. Não tem comparação, tá, gente? Fazer uma massa utilizando esse cacau para qualquer outro produto, tá? Então, eu mostrei pra vocês aqui que é esse o rum que eu tô utilizando, que eu utilizei tanto para fazer a ganache quanto para fazer a calda. Vou ver se eu vou usar a calda. E a gente vai montar no acetato. Então, camadinhas de massa de 1,5 centímetro. Vocês podem perceber que sobra crocante, tá? Sobra crocante. A gente não coloca todo o crocante para fazer a ganache. Isso que sobra, a gente vai intercalar para deixar ainda mais crocante e vai usar para decoração, tá? Então, aqui tem o meu crocante que eu vou utilizar, a massa. Vou pegar uma bailarina onde eu vou montar o meu saco de confeitar, o meu acetato aqui, tá? Tá aqui meu acetato. Vou pegar a parte de baixo de uma forminha para montar na forminha. Vou montar no aro, tá? Então aqui eu tenho uma forma que eu utilizei, tenho um acetato aqui. Aqui eu tenho a minha espátula, minha calda, que eu não decidi se eu vou usar ainda. O meu saquinho de confeitar com um bico perlê. Vou falar contigo no privado. Depois, melhor, no domingo eu te mando as fotos. Eu quero ver. Quero ver de todo mundo. Gente, utilizem as hashtags eu faço em casa com Calebô, faço em casa com Calebô, fico em casa com Calebô, marquem o meu perfil, marquem o perfil da Doce Magia. Lembrando que para precificação, lá no link da minha bio, do meu perfil, @laisberlato, vocês encontram uma apostila, tá? Sobre precificação. Não tem como eu passar preço para vocês de venda, porque sempre vai variar em relação custo de insumo, custo de quebra, custo de produção em relação à luz, a impostos, detergente, gás, água, da mesma maneira que vocês vão ter também margem de lucro, valor de mão de obra diferente. Vou pegar a nossa ganache. Tá aqui, tá? Maravilhoso. Gente, isso aqui não é bom, não. É maravilhoso. É muito bom.
Podia estar um pouquinho mais firme do que tá, mas vai dar pra utilizar bem, tá? Ela descansou aqui, gente, cerca de umas 6 horas. Ela precisa descansar pelo menos 12. Mas eu vou poder molhar a massa igual. Então aqui, meu acetato. Vou colocar depois, vou colocar na manga o meu recheio. Eu prensava no papel filme. Então, papel filme entra pra dentro do recheio, tá? Se a gente vai congelar, é inclusive perigoso fazer isso, de ficar pedacinho de papel filme quando a gente congela, porque fica com reentrância, tá? A sacolinha ainda rola melhor. Agora o acetato dá uma segurança maravilhosa. Coloquei aqui um pouquinho da nossa ganache. Gente, esse bolo aqui é maravilhoso, tá? Eu não devia nem ter feito ele, porque ele é muito bom. Então aqui, tenho separadinha a nossa massa que a gente já fez agora. E a gente escolhe as duas partes de trás, né, do bumbumzinho da massa para ser a de baixo e para ser a de cima. Então aqui eu vou pegar meu acetato, vou só colocar ele na forma, tá? Vou dispor ele bem na forma. Eu não preciso de fato enrolar ele ou grudar com nada se eu vou deixar ele dentro do ar. Eu venho aqui e vou ajeitando aos pouquinhos. Aqui. Vou deixar bem do tamanho do aro. Ok? Na verdade eu vou prender aqui porque ele tá enroladinho. Prefiro prender. Se vocês usam grampo, gente, tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos vocês colocaram, contem e anotem, tá? Para que vocês não corram o risco de esquecer quantos vocês colocaram, tá? Para não ter risco de ficar na massa do bolo o acetato. Lembrando que essa é a nossa aula da Barrique Callebaut de Dia das Mães, junto da Doce Magia. O pessoal tá com uma super promoção para teleentrega. Se você tiver como esperar o roteiro da teleentrega, não tiver pressa, você tem 30% de desconto no valor da tele. Doce Magia, essa loja que é super parceira da Barrique Callebaut aqui no Rio Grande do Sul, fica na Protásio Alves. Vocês vão encontrar todos os produtos da Barrique Callebaut, da Cical para trabalhar, tá? Lembrando de selecionar o bumbum do bolo, tá? Para a parte de cima e para a parte de baixo. Olha que fininho. A gente vai fazer aquele bolo que tem camadinhas bem fininhas de massa e de recheio. Vou depositar aqui no meu acetato. Vai dar pra molhar. Olha a alegria da criança, tá? Nossa caldinha com cacau e rum Malibu. Eu molho bem bolo, tá, gente? Não é sopa, mas é um bolo molhadinho. E a gente vai fazer uma camadinha de ganache branca em toda a bordinha, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Vou distribuir bem aqui. Pena que vocês não conseguem ver, só quando eu subir mais. Tudo certo, gente? Vocês estão tão quietos? Não estão comentando? Estou distribuindo aqui o recheio. Bem parelhinho, gente, não tá tão grosso assim o recheio, tá? Não vou fazer uma camada dupla de recheio, uma camada da mesma altura, exatamente da camada de... Não precisa de contenção, a própria ganache segura, tá? Não precisa. A própria textura da ganache segura. Ah, o pessoal tá prestando atenção, coisa boa. Então, eu vou distribuir bem aqui. Nossa ganache. Tá linda? Deixa eu limpar aqui pra não sujar o restante do bolo que vai entrar. Vou colocar
outro pedacinho de massa. Cuidando sempre com os farelos, tá, gente? Pra gente ter um acabamento bem bonito. Só queria, gente, nós precisamos dar um jeito desse bolo chegar até vocês. Ele é maravilhoso, muito, muito, muito bom. É um recheio que lembra, fica tipo Rafaelo. Bem colocadinho aqui, vou dar uma molhadinha na nossa massinha. Lembrando que não precisa molhar tanto porque é fininha a camada, tá? E como a gente tem essa massa que é tipo chiffon, ela já é mais úmida por natureza. Agora vocês vão começar a poder ver o trabalho, vai começar a aparecer. Faço a lateral, sempre colocando a mesma força. Porque se eu mudar a força, gente, muda a altura, a espessura. E aí vai ficar torto o meu bolo, tá? Como eu tenho massa muito fininha aqui, e é uma massa muito sensível, se eu tentar depois afundar para nivelar, vai acabar ficando prensado o bolo. E na verdade a gente não tá de fato prensando ele, a gente tá só usando o aro para montar, tá? Não tem um peso em cima que tá de fato prensando o nosso bolinho. Vou colocar mais ganache aqui. Maravilhoso. Gente, esse bolo aqui não é que ele é bom, gente. Ele é bom demais. É maravilhoso. Aqui. Esse bolo pode ser congelado? Pode, sem problema nenhum. Pode congelar sim, tá? Bem parelhinho nosso recheio. Bom demais, gostoso demais. Mais um disco. Tô nivelando ele aqui. Lembrando que a gente vai fazer um acabamento de um semi-naked rústico, tá? Aquele bolo que tem várias camadinhas com camada fininha de recheio. Molha. E o bolo pode ser congelado. A Daniela dizendo que já se ofereceu pra lavar a louça. Ai, amor, é quarentena. Nem se tu viesse numa bolha, eu tenho medo das pessoas. Ah, é horrível dizer isso, mas vou ser sincera. Tenho medo. Medo das pessoas, gente. Vai que a gente se passa doencinha. Vamos colocar aqui, espalhar bem. Quem diz que não gosta de amêndoa, não gosta de coco, é porque nunca comeu esse bolo. É muito bom. Mais recheinho. Mais alguma dúvida, gente? Já fizemos a nossa massinha. E agora, numa das camadas, eu vou colocar os crocantes maiores, tá? Lembra que sobrou? Vocês podem colocar em todas as camadas ou em algumas, intercalar. Eu não coloco em todas porque eu acho que aí também fica repetitivo, tá? O sabor. Então aqui eu tenho, é o que a gente vai colocar, o crocante. Uma camada bem grossa, mais crocante, porque fica crocante a ganache, tá? Bem crocante. Não perde da maneira que a gente fez. Vou pôr bastante. Uma camadinha só. Vou pôr mais um pouquinho.
Vou limpar aqui onde tá com farelinho, gente, que tá me incomodando. Os farelinhos. Vou limpar aqui também onde tem um pouquinho de ganache pra não sujar minha massa. É um acabamento rústico, pero não muito. Vou colocar aqui mais uma camadinha. Se bem que essa aqui tá grossinha, eu vou cortar. Achei muito grossinha em relação às outras. Tem um tampo aqui junto. Vou cortar, não vou deixar assim não. Deixa eu ver se minha faca de pãozinho tá aqui que eu vou cortar. Ela aqui que eu achei que tá muito grossa. Vou pegar aqui, gente. Tirar aqui o topinho, tá grossinha. Não quero mais grosso que o resto. Bem niveladinha. Agora sim, a gente coloca a nossa massinha. Nivela bem niveladinha, bem bonita. Vamos molhar a nossa massinha e colocar. Estão vendo bem aqui, gente? A nossa camada de ganache. Eu tô fazendo 4 camadas de recheio e 5 camadas de bolo, tá? Muito especial, muito gostoso. Onde é o espaço para cursos? O meu espaço, gente, fica aqui em Porto Alegre, tá? Fica aqui na Bento Gonçalves, eu tenho um ateliê escola, onde temos turmas práticas. Tínhamos antes do senhor coronavírus, né? Agora, os cursos são online, a gente vai voltar com as turmas práticas quando for possível, né? Sempre priorizando a questão da saúde. Como assim estragou todo o bolo? Tem essa bailarina na loja, eles não sei se tem esse modelo específico lá na Doce Magia, gente. Não entendi por que estragou todo o bolo. Ah, não era loja, não. Eu sou instrutora da Barrica Lebô, meu nome é Laís Berlato e eu tô aqui no meu ateliê dando uma aula especial do Dia das Mães da Calebô pra Doce Magia, que é uma super parceira, né? A gente coloca aqui, vou tentar nivelar inclusive um pouquinho da ganache. Vou colocar a última camadinha com o bumbumzinho virado para baixo, né? A loja, gente, não é minha, né? Doce Magia é a loja do São Paulo. Vou colocar a última camadinha. Vou verificar se tá bem retinho. Eu acredito que a Doce Magia tenha site, sim, tem as redes sociais, para que vocês possam consultar o preço dos produtos. Aqui eu vou nivelar, deixar ele retinho já aqui o nosso bolo, né? Porque não consigo usar o cortador de bolo. Acho que não sei usar. Não, eu corto, gente, com esse cortador aqui, ó. É dos mais baratinhos. Eu paguei, tipo, 15, 20 reais esse cortador. E usei só na primeira altura, tá? Mas dá pra fazer também com a faca de pão. Sem problema nenhum, se vocês têm mais facilidade. Mas eu prefiro usar o cortador aqui. Vou
deixar niveladinho aqui, bonito. Lembrando que a gente tá fazendo um semi-naked de massa bem fininha, com recheio no estilo rústico. Agora eu vou molhar com o que tem da calda um pouquinho por cima, porque eu vou virar de qualquer maneira. E agora, gente, eu vou deixar cerca de 20 minutinhos na geladeira pra firmar. Então, eu vou encerrar a live aqui. Daqui 20 minutos eu volto pra gente desenformar o nosso bolo aqui e decorar. Lembrando que a gente vai fazer uma decoração mais rústica, tá? Vamos colocar uns 20 minutinhos e eu estou deixando esse tempo à disposição também, caso vocês queiram esclarecer qualquer dúvida. Essa quantidade de recheio de massa, gente, dá perfeito para a quantidade de produto que eu passo para vocês, tá? Lembrando que ainda sobrou um pouco de ganache, aqui cerca de um pouquinho de uma colher, que eu vou utilizar para decorar, tá? Essa minha bailarina aguenta uns 10 quilos, gente. É uma bailarina da capa rosa bem simplesinha, tá? Não tem nada demais aqui. Não, dá pra cortar qualquer tipo de bolo com esses cortadores, gente. Corta bem facinho. É a forma de fazer e de girar o bolo e girar a mão. A questão de fatias depende da gramatura das fatias, tá? A gente vai fazer uma decoração estilo semi-naked, tá? Vai ser uma torta rústica que a gente vai fazer. Eu não vou cobrir com a ganache, eu vou fazer ela um semi-naked, a gente vai decorar só por cima, tá? Pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, daqui 20 minutos a gente retorna, eu vou limpar tudo, dar uma geladinha para que eu possa desenformar com mais segurança aqui, que o ideal seria essa nossa torta descansar pelo menos 12 horas na geladeira, tá? Volto, a gente decora, a gente pode conversar um pouco mais. Essa torta aqui tem cerca de 2 quilos, dá quase 20 fatias de 100 gramas, tá? Mas depois eu peso junto com vocês. Já já eu volto para que a gente faça a decoração dela no estilo naked. Ah, mas as minhas aulas no ateliê são os alunos que cortam as massas. São aulas práticas e aí os alunos aprendem a usar o cortador. Não saem daqui sem usar o cortador, aprender a girar massas, as duas mãos, tá? A gente já volta em 20 minutos. Vamos descansar um pouco de mim. E a gente já volta para desenformar o nosso bolo lindo de viver, maravilhoso de gostoso.